Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então aqui é o professor Fábio. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? E que vocês estejam se cuidando para que essa doença, essa situação que a gente vive hoje não nos afete e não afetem vocês assim emocionalmente, tá bom? Então o professor Fábio vai trabalhar com vocês a disciplina de História até o professor Egídio voltar, até que ele fica bom, ele está de atestado. Então eu não sei quando ele volta, acredito que mais um mês aí por aí ele volta, não sei, vamos ver. Enquanto ele não volta, vamos ter aula com o professor Fábio, tá? Então, como foi falado, eu dei o aviso antes por escrito que essa semana não teria atividade e nós faríamos uma revisão do que tinha acontecido, do que o professor já encaminhou na primeira semana e na segunda semana. Essa então seria a terceira semana que o professor trabalha com vocês. Então essa semana a gente vai revisar e vai corrigir as atividades que o professor passou antes, tá? Qualquer dúvida que vocês quiserem, perguntem para o professor, chamem o professor no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Assim que o professor conseguir, o professor responde. Não é sempre que o professor está pronto para responder, às vezes demora um pouquinho, um dia ou dois, o professor está em outro lugar, de repente não pode responder na hora. Então tenham paciência, tá? Chamem o professor e aguardem. Assim que o professor enxergar que vocês chamaram, o professor responde. A semana que vem a gente vai fazer mais um videozinho igual esse. E o professor pede que quando vocês façam os trabalhos, façam e enviem lá no Classroom, lá no Google, onde vocês acharem os trabalhos, tá? Porque se vocês mandar aqui para o professor no celular, vai encher o celular do professor e vai trancar. Não vai ter espaço mais na memória e o celular vai começar a ficar pesado, lento, e não é isso que a gente quer. E assim também, o professor mandar coisas para vocês, outros professores, geografia, matemática, português, inglês, educação física, artes, vai encher o celular de vocês, ou do pai e da mãe de vocês, e fica ruim. Então façam tudo lá pelo Google. Quem não tem acesso à internet, vai na escola e pega o material lá, quando tem atividade. Sempre tem material impresso. Tá? Pede para os pais irem lá e pegarem, vocês façam em casa. Daí sim, nesses casos, vocês podem mandar uma foto aqui pelo WhatsApp. Se não, façam lá pelo Classroom mesmo. Façam lá e devolvam por lá. Daí não ocupa a memória de ninguém. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. O professor ainda fez um vídeo já pronto para vocês poderem, quando vocês vão corrigir com o caderno de vocês e o livro, que nem agora, vocês podem pegar o livro de vocês lá na página 55. Quem ainda não tem, dá um pause, pega o livro e volta aqui. E dá um play e continua assistindo. Então fica mais fácil, né, do que fazer ao vivo, ao mesmo tempo, né, em tempo real, lá no Google Meet. Não, a gente não vai fazer, a gente pode fazer isso. Mas por enquanto as correções vou fazer assim para vocês poderem pausar, olhar, corrigir e depois voltar. Se precisar voltar o vídeo um pouco, assistir de novo. Aí vocês têm tudo pronto aí no YouTube, tá? Ok, vamos lá então? Todo mundo com o livro na página 55. O professor tinha dado na primeira semana uma atividade que era um texto e algumas questões do livro, daí da página 55, né? Então, o nosso assunto é os povos indígenas no Brasil, os primeiros povos que vieram para cá, como é que eles viviam, o que eles faziam, quem eram esses povos, né? A gente sabe que a gente chama eles de índios, né? São os povos indígenas do Brasil, os primeiros povos que aqui estavam, junto com os incas, junto com os maias, junto com os astecas, que são os mais famosos, né? Que também são os povos pré-colombianos. Ou seja, antes de Cristóvão Colombo vir para a América, já existiam esses povos aqui. Então por isso a gente chama de povos pré-colombianos. Pré quer dizer antes, pós quer dizer depois.
né? Então pré-colombianos antes de Cristóvão Colombo, ok? Então vocês tinham o texto do livro para ler, o capítulo que o professor Egídio tinha recomendado, alguns vídeos que o próprio livro sugeria para vocês assistirem. Não sei se vocês assistirem, né? Se vocês não assistirem, não tem problema, podem ainda assistir. Um filme bom que o professor recomenda, é bastante violento, mas era a realidade dos povos da época. É o livro Apocalíptico. Pesquise na internet, pesquise no YouTube, se vocês acharem esse filme Apocalíptico. Quem tem Netflix, tem no Netflix. Assistam esse filme com os pais de vocês, para vocês terem uma ideia de como funcionava as sociedades indígenas na época. Antes de vir os portugueses, os espanhóis para cá, como os povos brasileiros, os povos da América já viviam, né? Então vocês tinham um texto que o professor também enviou para vocês, os povos indígenas do Brasil, que dizia lá os Tupi, os Macro-G, os Aruac, os Carib, né? Os Xoklengs, os Yanomami, enfim, um monte de povos indígenas que já existiam antes dos europeus virem para o Brasil. Daí lá no texto eles explicavam um pouquinho sobre cada tribo, né? Tem uma imagem da Índia, né? E daí no página 55 vocês tinham duas questões para fazer, a 1 e a 3, né? Então vamos lá, vamos corrigir. Vocês não precisam ter pressa, vocês podem ir corrigindo, né? Depois revendo o vídeo, caso vocês não consigam acompanhar. Então o número 1 é para vocês fazerem um quadro no caderno. Muitos já me enviaram, tá? A maioria já me enviou. Quem não conseguiu me enviar, envia lá pelo Classroom, tá? Para nós conseguir olhar. Um lado ia ter os sítios arqueológicos Lagoa Santa e outros Boqueirão da Pedra Furada. Então vocês tinham que ver, conforme as características que pediam na letra A, B, C e D, qual que seria o sítio que a letra estava falando. Então, letra A da número 1 é Boqueirão da Pedra Furada. A letra B é Lagoa Santa. A letra C, Boqueirão da Pedra Furada. E letra D, Lagoa Santa. Então fica Boqueirão A, Lagoa Santa B, Boqueirão C e Lagoa Santa D. Tá? Então, Boqueirão, Lagoa Santa, Boqueirão, Lagoa Santa. Beleza? Número 3. Qual a importância dos sambaquis para a compreensão do povoamento da América? Sambaquis são aqueles povos que viviam nas praias, perto do litoral, e comiam frutos do mar, peixes, mariscos, ostras, siri, lulas, estrela do mar, ouriços do mar, essas coisas assim, e faziam amontoados. Eles comiam e iam fazendo tipo um cemitério, né? Não espalhavam por aí, não era um porcachão, né? Eles espalhavam num lugar só e faziam aquelas montanhas, e ali também enterravam quem morria, era o cemitério deles, da família. Quem morria eles enterravam junto com aquilo lá. Então aquilo lá servia para os arqueólogos hoje ir lá, cavocar, olhar e analisar. Então os sambaquis eram povos sedentários. Que é? Ficavam num lugar só, eles já não saíam por aí, porque o mar trazia a própria comida deles. Eles não precisavam caçar muito longe, sempre ir mudando de lugar. Eles ficavam ali e comiam da subsistência no mar, né? Eram relacionados à agricultura, já dominavam uma certa agricultura, plantavam para comer, dominavam alguns animais, né? O que mais tem aqui? E o que possibilitou a fixação deles num local só. Então eles deixaram de ser nômades. Nômades é um povo que de tempos em tempos, 6, 7 meses, eles mudavam de lugar para onde que a natureza oferecia fruta, comida, animais, peixes. Daqui a pouco aquilo lá começava a ficar pouco para a tribo, eles tinham que mudar para um outro lugar que ainda não tinha sido explorado por eles. Daí lá eles se fixavam e lá eles começavam de novo a explorar, a coletar frutas,
caçar animais, pescar, para eles poderem sobreviver. Quando terminavam ou diminuía essa caça, essa pesca nesse local que eles estavam, eles saíam dali de novo e iam para outros lugares, mais longe, e lá continuavam a explorar. Então isso é povo nômade. Quando é sedentário, é quando eles começam a ficar no mesmo local, que eles começam a dominar a agricultura, a domesticar animais, né? Que daí eles não precisavam mais coletar e caçar, eles plantavam para comer e criavam os animais também para comer, tá bom? Então essa é a questão da primeira atividade da primeira semana, tá bom? O senhor tem um livro aqui também, junto, tá? Vamos lá, eu tenho aqui a outra atividade, que é também um texto que o professor passa para vocês, atividade número 2, os primeiros povos da América também, que é os povos pré-colombianos, né? E daí vocês tinham algumas questões para responder. Então vamos lá. Atividade número 1. Por que os povos antigos da América são chamados de povos pré-colombianos? Então o professor já falou isso um pouquinho lá na primeira atividade, que é os povos que vieram antes de Cristóvão Colombo, os pré-colombianos. Incas, maias, astecas, os tupi-guaranis que tem na nossa região. Às vezes a gente vem para São Miguel e enxerga os bugrezinhos nas calçadas, lá na rodoviária. São os povos tupi-guaranis que ainda estão vivendo do modo antigo deles. Isso a gente tem que respeitar. É o jeito deles. Assim como eles respeitam nós viver do nosso jeito, a gente respeita eles viver do jeito deles. A gente compra a cestinha deles para ajudar, a gente compra uma certa comida para eles, porque eles não têm terra já suficiente, né? Então eles vêm também um pouquinho para a cidade para fazer um dinheirinho extra, para eles poderem comprar um pouquinho mais de roupa, né, para o inverno, enfim, questões deles. Tá? Então os povos pré-colombianos são os povos antes de Colombo. Número 2. Descreva quais os povos que viviam na América antes da chegada dos portugueses. Então tá lá. Incas, maias, astecas, tupi-guaranis, os yanomamis. Pesquisar um pouquinho na internet, vocês também vão conseguir achar outros povos, outros nomes, tá? Então são esses os povos. Vamos lá, número 3. Qual a teoria mais aceita entre os cientistas da chegada dos povos no continente americano? A teoria mais aceita é que eles saíram da África e vieram lá a caminho de terra, onde que congelou no mar, o gelo se encostou, eles conseguiram passar por cima e vieram para a América. Tá? No texto que o professor mandou também tem um desenho, a figura lá com as setinhas onde eles podem ter ido. Dá uma olhadinha, procure na internet, tá? Se você concorda com isso, você tinha que falar por quê. Então essa é uma questão pessoal de cada um. O professor vai ler e vai analisar. Número 4. Além do extrativismo, quais outras maneiras de subsistência? Então, além do extrativismo, que é a criação de animais, eles começaram a dominar a agricultura. Tá? Os povos sambaquis tiravam a subsistência deles do mar, frutos do mar, peixe, que o mar é muito grande, não tem quase fim. Então, pouco diminuía a comida deles. Mas nos rios, aos poucos ia findando, ia escasseando. Né? Então, eles tinham que mudar de lugar. Então o extrativismo é a criação de animais, além do extrativismo é a agricultura. Eles plantavam lá o milho, o feijão, as batata doce, a mandioca para eles comer, que nem hoje a gente faz. E assim que com a ajuda dos pais, escreva os costumes que ainda temos no nosso dia a dia que a gente herdou desse povo indígena. Que é, o que vocês colocaram lá? É a plantação da mandioca, da batata doce, que é a agricultura, né? Que ainda hoje a gente faz. Outros costumes é o chimarrão. A gente aprendeu com os tupi-guaranis. Tomar banho. Sabia que os índios ensinaram o branco a tomar banho? Quando os portugueses, os europeus vieram para a América, eles não tomavam banho. E os índios tomavam todo dia banho e ensinaram aqueles fedidos lá dos portugueses e espanhóis a tomar banho todo dia. Ia no rio, tomavam banho e se lavavam. Hoje a gente faz isso em casa, no chuveiro. Mas naquela época eles tomavam 2, 3 vezes por ano banho, né? Mas isso é uma questão para outro dia, certo? Então essa é a resposta, a correção das atividades que nós fizemos para a primeira e segunda semana. Semana que vem o professor vai mandar outra atividade, a gente vai dar uma continuidade, tá? Não se preocupe com as notas, que o professor corrige, vai estar dando nota, todo mundo está indo bem, quem me enviou, todo mundo tem nota boa, não se preocupe com as notas por enquanto. Se preocupem em aprender o conteúdo. Tá bom?
professor quer fazer um vídeo assim com no máximo 15 minutos, né? E esse vídeo aqui já tem 15, já passou inclusive, tá? Então semana que vem a gente faz outro vídeo com novas atividades, novas correções, novos assuntos. O professor vai explicar outros assuntos também, tá? Então, um bom fim de semana para todos e até semana que vem, tá bom? Qualquer coisa me chame lá no WhatsApp. Tchau, tchau!